Pesquisadores americanos anunciam que pode ser uma revolução no tratamento do câncer. Uma paciente em fase terminal da doença foi curada com um remédio produzido pelo próprio corpo. A mulher foi tratada com células do próprio sistema imunológico, multiplicadas em laboratório. Nossa correspondente nos Estados Unidos, Heloísa Vilela, foi conhecer a paciente. Port St. Lucie, na Flórida. Nessa cidade ensolarada, mora a americana que foi destaque em jornais e programas de televisão do mundo todo na última semana. Judy Perkins tem 52 anos. Ela nos recebe sorridente, pronta para contar como driblou um câncer que já não tinha solução. Engenheira, atleta, Judy descobriu em 2003 um câncer de mama. Uma cirurgia controlou a doença. 10 anos depois, ele voltou ainda mais agressivo. Nem a quimioterapia fazia efeito. I didn't have a complete response. Foram 12 tentativas diferentes, tratamentos hormonais, coquetéis de remédios e uma terapia que deu certo por 6 meses, mas acabou com as plaquetas no sangue da Judy, que são responsáveis pela coagulação do sangue. And you kind of need platelets. Ela brinca que um simples corte no dedo poderia levá-la à morte. Em junho de 2015, o médico advertiu. Judy tinha no máximo 3 anos de vida. When I got the news, Ela contou que ficou em choque com a notícia. Levou 2 semanas para aceitar o que estava acontecendo e resolveu aproveitar o tempo que restava. just absorbing the... Enquanto pôde, Judy correu o mundo, com o marido e às vezes com os filhos também. Foi conhecer os lugares que sempre sonhou visitar, mas que até então o tempo ou o dinheiro não tinham permitido. Ela foi esquiar, remar no Grand Canyon, subiu montanhas no Nepal. Well, so I got the spare room ready because... Quando a energia foi diminuindo, Judy arrumou o quarto de hóspedes da casa para não incomodar o marido nas noites de insônia. Ela se preparou para ler muitos livros e ver filmes na televisão, até dormir para sempre, lembra? Until I went to sleep. Judy queria morrer em casa. Ela lembra que sempre pensava: tive uma vida muito boa, viajei bastante, sei que tive sorte. Claro que eu queria ter mais tempo com a minha família, mas seria hipócrita se começasse a reclamar. No final de 2015, já em fase terminal da doença, Judy soube de uma pesquisa que estava para começar e se inscreveu como voluntária. O Instituto Nacional do Câncer, que fica no estado de Maryland, a 1.500 quilômetros de distância, já usava a chamada imunoterapia com sucesso no combate ao melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele. Mas o Instituto queria testar uma variação do tratamento em pacientes com câncer de mama. Já bem magra, Judy foi aceita na pesquisa porque tinha mais de um tumor. A doença começou na mama esquerda, mas se espalhou pelo organismo, formando as chamadas metástases. Nessa época, Judy já tinha um tumor sob o osso externo e 5 lesões grandes no fígado. Os cientistas fizeram uma biópsia e retiraram um pedaço de um tumor de Judy para analisar em laboratório. Dentro dele, encontraram células do sistema imunológico da paciente, células de defesa, que conseguiram identificar e atacar o tumor, mas não tiveram força ou não estavam em número suficiente para combater a doença. No laboratório, os pesquisadores isolaram e multiplicaram 2 tipos dessas células. Criaram um verdadeiro exército natural de combate ao câncer, que foi injetado no corpo de Judy e venceu a guerra. A Judy fez questão de guardar essa foto aqui porque ela marca um momento histórico. Foi aqui que ela começou a recuperar a possibilidade de viver. Porque nesse saco plástico aqui, com esse líquido leitoso, ele tem ali dentro o exército que foi combater e acabar com o câncer que ela tinha. Eram ao todo 81 bilhões de células, cópias feitas em laboratório a partir das células produzidas pelo próprio sistema imunológico da paciente. 3 meses e meio depois, o exame mostrou que os tumores e manchas já tinham sumido. E Judy está assim, livre da doença há 2 anos.
O resultado foi divulgado só agora, porque os pesquisadores queriam ter certeza de que o tratamento tinha dado certo. A comunidade médica do mundo todo comemorou, como explica esse oncologista do AC Camargo, hospital de referência no combate ao câncer em São Paulo. E chamou muita atenção porque foi com uma paciente com câncer de mama. A gente sabe que câncer de mama está dentro dos tumores que respondem mal à imunoterapia de maneira geral. E através de uma individualização foi conseguido fazer com que o sistema imunológico despertasse para esse tipo de tumor e conseguisse realizar esse resultado brilhante. Por enquanto, Judy é a primeira e única experiência bem-sucedida dessa nova linha de pesquisa. As outras 2 voluntárias que se submeteram ao tratamento logo depois dela não tiveram bons resultados. A primeira paciente pegou uma bactéria e morreu. No caso da segunda, o exército de defesa montado em laboratório simplesmente não funcionou. Agora, uma nova voluntária deve começar o tratamento daqui a 5 meses. Os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer anunciaram que o processo ainda é altamente experimental, mas tem potencial para funcionar para qualquer tipo de câncer, inclusive para os mais difíceis de se tratar, como os de próstata e ovário, além dos tumores de mama. No momento, os cientistas ainda estão tentando entender exatamente como aplicá-lo e precisam realizar testes em larga escala, como se trata de uma terapia extremamente personalizada que envolve a escolha e reprodução de células em laboratório. O que funciona para um paciente pode simplesmente não funcionar para outro. Um tratamento ainda muito complexo, inicial nesse aspecto, e a gente precisa de dados mais maduros para que a gente possa começar a tentar introduzir isso na prática clínica. And usually with clinical trials, Judy diz que é uma cobaia de ouro e explica o porquê. É que voluntários de tratamentos experimentais recebem o triplo do cuidado e da atenção dos médicos. Ela conta que quando se inscreveu na pesquisa, não esperava grandes resultados. Mas uma semana após o início do tratamento, ela reparou que o tumor na mama começou a diminuir. but the tumor kept shrinking. Em menos de um mês, Judy já se sentia curada. Tanto que se juntou a uma equipe de remadores e embarcou numa expedição de 320 quilômetros ao redor da Flórida. Foram 5 semanas. Ela remava de madrugada. Judy conta que logo no início da viagem, caiu do barco e precisou da ajuda da guarda costeira. Sempre bem-humorada, ela brinca. Já pensou se eu morro afogada? Depois de tudo isso, meus médicos iam ficar muito bravos. From a stupid kayak race after they scared me. Os preparativos que Judy fez para a morte ficaram para depois. Agora os planos são outros. A engenheira aposentada planeja voltar a estudar. Quer investir numa outra carreira. A nova Judy quer se reinventar num curso de enfermagem. Para os pacientes, ela será uma prova viva de que é uma questão de tempo até que a cura esteja ao alcance de todos. Com certeza a gente espera um futuro de melhores resultados e a possibilidade de poder curar alguns pacientes com câncer no seu estágio mais avançado.